Graça e paz, meus irmãos, uma breve mensagem, uma reflexão baseado na palavra ministrada pelo pastor Rogério no culto de ontem. Então, o texto base da mensagem é Lucas capítulo 22, do verso 63, e nós vamos ler até o 71. E diz assim: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio, ou ao sinédrio, em algumas traduções. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou-lhe: Se vou-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Até aí, meus irmãos. Então, meus irmãos, olha só. Nós estamos aqui diante desse contexto ao qual Jesus ele é preso, e naquela caminhada ali até o Sinédrio era um grupo, era um tribunal da época, formado por líderes religiosos, escribas, fariseus, os doutores da lei formavam o Sinédrio, que era um grupo de 70 ou 71 pessoas. Então, eles prendem Jesus, espancam Jesus, batem nele, colocam uma venda nos olhos de Jesus e batem na cara dele e ficam provocando ele, perguntando: se você é o Cristo, por que você não diga quem está te batendo? Então, meus irmãos, nesse contexto, Jesus é preso, levado perante o Sinédrio, que era o concílio, era o tribunal da época, para ser julgado, porque eles precisavam encontrar alguma coisa em Jesus para que eles o acusassem e dessem um fim naquilo tudo, dessem um fim em Jesus. Mas vamos entender um pouco melhor essa mensagem. Então, olha só, os religiosos conseguiram levar Cristo a ser crucificado, mas pela capacidade deles, eles deveriam, pela palavra, saber que Jesus é o Messias. Meus irmãos, nós estamos aqui lidando com pessoas que eram líderes religiosos, eram autoridades máxima, que representavam a Deus na terra. Eram escribas, líderes religiosos, fariseus, doutores da lei. Então, eles tinham muito conhecimento, muito. Então, talvez ali, muitos desse concílio, desse tribunal, desse grupo de pessoas, até sabiam que Jesus era sim o Filho de Deus, o Messias, porque eles conheciam a palavra, eles tinham a profecia na mão deles. Todas as profecias que foram profetizadas acerca do Messias foram se cumprindo ao longo dos tempos até chegar em Jesus. Então muitos deles ali sabiam que Jesus era sim o Messias enviado por Deus. Mas a pergunta é: por que então matar Jesus ou crucificar Jesus ou dar um fim em Jesus? Meus irmãos, olha só, orgulho, dinheiro da época e muitas outras coisas. Eles queriam ser autoridade máxima. Jesus, por onde ele passava, ele realizava cura, ele realizava milagre, ele arrastava multidões, ele era sábio, ninguém ensinava como Jesus. Então, esse povo, esses líderes religiosos, eles não queriam admitir isso, eles não queriam perder o posto deles de representante de Deus na terra. Porque se eles reconhecem que Cristo, que Jesus
era o Cristo enviado por Deus, o Messias prometido, o que ia ser dos líderes religiosos? Então ia acabar a fama deles, porque eles eram famosos. Eles queriam fama para eles, porque eles representavam Deus na terra. Eles conheciam a palavra. Então, Jesus era uma ameaça para eles. Jesus era uma ameaça para eles. Então, por inveja, por ódio e todas as outras coisas de ruins. Então era melhor acabar com Jesus do que reconhecer que ele era o Messias prometido por Deus. Então, vamos lá. Os líderes, eles tinham capacidade para reconhecer que Jesus era sim o Filho de Deus, por causa de todas as profecias e porque eles conheciam a palavra como ninguém. Só que olha só, vamos abrir um parênteses aqui. Meus irmãos, use a sua inteligência. Você é um ser inteligente. Deus te criou com inteligência. Use a sua inteligência a favor do reino de Deus. Reconheça que Cristo, não há outro igual a Cristo. Reconheça que sem Cristo você não é nada. Reconheça que Jesus, ele é o Messias, o enviado de Deus na terra para salvar a humanidade. Não faça como os líderes religiosos, mas use a sua inteligência a favor do reino de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá. Jesus era uma ameaça para eles. Essa é a palavra certa a ser colocada. Jesus era uma ameaça a destronar o ego deles, o orgulho deles. Jesus representava uma ameaça para eles. Então, olha só, depois de tantas maravilhas e milagres, eles preferem continuar na incredulidade. Então, olha só, irmãos, Jesus, como eu já disse um pouco antes, aonde ele passava, ele curava, ele fazia milagre, ele restaurava, ele expulsava demônio, ele ensinava como ninguém. Jesus perdoava pecados. Jesus perdoava. Assim como ele falou para a mulher adúltera, vai, não peques mais. Uma mulher que era podre até aquele certo momento, Jesus simplesmente disse para ela, vá, mas não peques mais. Por quê? Porque Jesus perdoou ela. Então, quem é esse que tem o poder de perdoar pecados? Então, não permaneça na incredulidade, meus irmãos. Creia em Cristo. Creia em Deus. Creia que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. Agora, outra coisa, a incredulidade mata. Como assim? A incredulidade, ela te mata dia após dia dentro de você. O teu espírito que não é teu, que é o espírito que Deus colocou sobre a sua vida para que você tenha a vida, quando ele soprou o fôlego de vida no homem, é o espírito. Porque quando a gente morre, o nosso espírito volta para Deus. O teu espírito, com a sua incredulidade, está sendo morto a cada dia. A incredulidade mata. Não seja incrédulo. Ore ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que tem o poder de transformar a sua mente, o seu coração e fazer com que você acredite. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não seja incrédulo, porque a incredulidade mata. Então vamos lá. Onde Jesus passava, ele fazia milagres. Meus irmãos, o Jesus de tantos anos atrás, ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo eternamente e ele sempre será. Sabe aquele Jesus que curava cego, que curava o coxo, que estancou o fluxo de sangue daquela mulher? Meus irmãos, aquele Jesus é o mesmo hoje. E ele está aí, esperando você crer nele
para que ele faça uma obra primeiramente de salvação na sua vida e depois as consequências, cura, milagres, todas as áreas da sua vida. Jesus quer tocar sobre a sua vida. Creia nisso. Aquele Jesus de antes, ele é o mesmo hoje. E ele está aí esperando você convidar para que ele entre sobre a sua vida. Porque Jesus, ele disse: eis que estou à porta. Se você abrir, eu entro. Jesus, ele não é sem educação. Jesus, ele não invade a vida de ninguém. Jesus, ele é amoroso. Jesus é educado. Jesus, ele é ordem e decência. Então, ele está agora falando com você. Abra o seu coração para que eu possa fazer uma obra maravilhosa sobre a sua vida. Amém. Então, meus irmãos, olha só. Eu já disse antes, o Sinédrio, ele é um grupo, ele era um grupo de líderes religiosos formado por cerca de 70 ou 71 pessoas, eu não me recordo agora se é 70 ou 71 pessoas. E ele era o tribunal da época. Então tudo o que se dizia relacionado à religião, o Sinédrio era o tribunal da época. O Sinédrio julgava todas as causas. Para ficar bem esclarecido aqui, por isso que Jesus, quando foi preso, foi levado ao Sinédrio, que era esse grupo, esse tribunal de líderes religiosos, para julgar a causa de Cristo, ou para condená-lo. Então, o plano para parar Jesus era dizer que Jesus blasfemou ao dizer que ele era o Filho de Deus. Isso era pena de morte, meus irmãos, pela lei de Moisés. Então, olha só, eles não tinham a acusação contra Jesus. Jesus era um homem bom, poxa. Tinha homem melhor do que Jesus, meus irmãos? Não tinha homem melhor do que Jesus. Por que condená-lo? Eu já disse, por orgulho, porque ia destronar o ego deles. Ia tomar o lugar deles. Então, é isso. Então eles tentaram achar algo para condenar Jesus. Então eles começaram a bater nessa tecla. Você é o Filho de Deus? Você é o Filho de Deus? Por quê? Porque se Jesus confessasse que era o Filho de Deus, eles teriam algo para acusar Jesus e levá-lo à pena de morte. Por quê? Porque os líderes religiosos, o Sinédrio, o tribunal da época, ninguém foi capaz de parar Jesus. Satanás não foi capaz de parar Jesus. Jesus venceu Satanás em todas as circunstâncias, inclusive na palavra, lá em Mateus capítulo 4. Só um parênteses aqui, Mateus capítulo 4, na aprovação de Jesus, Jesus vence o diabo pela palavra. Sabe que lição que a gente tira disso? Que nós vencemos o diabo pela palavra. Você tem que conhecer a palavra. Você é um cristão, você tem que conhecer a palavra. Bota o diabo para correr da sua vida através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder a partir do momento que você coloca em prática na sua vida. Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida, que o diabo ele vai fugir da sua vida, ele vai fugir de você. Vença o diabo pela palavra de Deus. Voltando, meus irmãos. Então, eles precisavam achar alguma coisa para condenar Jesus, para parar Jesus, porque nada foi capaz de parar Jesus. Mas eles precisavam. Então, qual foi a tática? Vamos fazer ele confessar então que ele é o Filho de Deus, porque se ele confessar, a gente pode matar ele porque é passível de pena de morte. Porque era considerado uma blasfêmia. Ninguém poderia falar que era o Filho de Deus, porque era considerado uma blasfêmia. Então, quando eles ficam perguntando para Jesus, Jesus é sábio. Agora, por que Jesus foi condenado? Porque era necessário. A gente vai chegar um pouco mais para frente e você vai entender por que Jesus não deu um basta ali naquele momento, porque era necessário. Só que Jesus ele não confessa abertamente
porque senão ele ia ser condenado justamente por causa da lei de Moisés. Então, quando eles perguntam, Jesus rebate com a sabedoria: Tu o dizes que eu sou? É vocês que estão dizendo que eu sou o Filho de Deus. E ali eles vão pegando, e ali eles acham isso daí para condenar Jesus. Mas Jesus, ele não confessa que é o Filho de Deus, porque Jesus estaria dando legalidade para eles, para que eles condenassem a Jesus. Então, vamos lá, meus irmãos. Perante o Sinédrio, Jesus estava com os representantes de Deus na terra, mas a religiosidade e orgulho fez com que eles matassem o próprio Deus, a qual aqueles que eles representavam. Meus irmãos, o Sinédrio representava Cristo. Me perdoem, representava Deus na terra. Eles julgavam todas as causas religiosas. Agora, esses que representam Deus na terra estão condenando e matando o próprio Deus. Que interessante isso, não é? Por quê? Porque o Filho de Deus é o próprio Deus. O próprio Jesus declarou isso. Então, meus irmãos, aqueles que representavam Deus na terra agora estão querendo crucificar o próprio Deus ao qual eles são representantes. Isso é a incredulidade. Isso é o orgulho. Isso é a vontade de querer mais. Isso é a ganância do ser humano. Então, vamos continuar. Agora, meus irmãos, a gente vai aplicar essa mensagem e a pergunta é: o que você vai fazer com Jesus? O Sinédrio, o tribunal, condenou Jesus. Agora a pergunta é para você: o que você vai fazer com Jesus? É uma pergunta simples, mas vamos aplicar essa pergunta na nossa vida. E o que você está fazendo com Jesus? Está matando ele todos os dias dentro de você. Meus irmãos, olha só. Todas as vezes que você é incrédulo, você está condenando Jesus. Toda vez que você não acredita em Jesus, você está condenando Jesus. Todas as vezes que você peca deliberadamente, você está matando Jesus. Todas as vezes que você desobedece à palavra de Deus, você está matando Jesus. Tudo que você faz de ruim, que é contra a palavra de Deus, você está matando Jesus. Então a pergunta é: o que você está fazendo com Jesus? Você está matando Jesus? Você está condenando Jesus, assim como o Sinédrio fez? Reflita nessa pergunta. Pare e pensa um pouquinho nessa pergunta. Então, olha só. O que fazer com Jesus? Ele é o próprio Deus. Ele pode qualquer coisa. Essa era a pergunta no Sinédrio, no tribunal. O que nós vamos fazer com esse homem? Nós temos que pará-lo. Nós temos que detê-lo. Mas ninguém pôde detê-lo. Ninguém pôde detê-lo. Ninguém pôde pará-lo. Nem a morte pôde detê-lo. Quanto mais homens. Então, o que você está fazendo com esse Jesus que nem a morte pôde detê-lo? Continuemos. Meus irmãos, não faça como os líderes religiosos. Não mate Jesus. Queira ele para sua vida. Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Jesus perdoa o teu pecado. Jesus quer restaurar a tua vida. Jesus quer fazer de você um servo dele. Jesus quer te transformar para filho, de criatura para filho. Jesus quer ser o seu pai. Jesus quer curar as suas feridas. Jesus quer tratar os seus sentimentos. Não mate Jesus com a sua incredulidade. Creia nisso. Creia. Agora, irmãos, para finalizar, vamos lá. Jesus não foi morto por homens, ele se entregou na cruz porque era necessário, nem a morte pôde detê-lo.
Meus irmãos, olha só, os discípulos, até Jesus ser crucificado e ser entregue na cruz, eles ainda não acreditavam que aquilo ia acontecer. Porque eles acreditavam que Jesus era poderoso, o Filho de Deus, e que ia chegar naquele momento, Jesus ia dar um fim em tudo, ia matar todo mundo, ia exercer o seu poder de Deus na terra e acabar com tudo, porque até então os discípulos não tinham entendido a mensagem. Os discípulos entenderam a mensagem após a morte e ressurreição de Cristo. Então Jesus ele tinha o poder para acabar com tudo ali e para se salvar da morte de cruz. Mas vamos lá, Jesus ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Ele se entregou porque ele tinha o poder de se livrar daquilo ali, porque ele era o próprio Deus. Agora, se você parar para refletir, quando Jesus está na cruz, ele entrega o espírito dele a Deus. Ele se entrega na cruz. Por quê? Porque a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde pará-lo. Porque quem é a morte para o próprio Deus? O Deus que criou todas as coisas? Você acha que a morte poderia deter o Deus que criou todas as coisas? Jamais. Então, creia nesse Jesus, que nem a morte pôde detê-lo. Não mate Jesus com a sua incredulidade. Não mate Jesus com as suas atitudes. Volte hoje para a presença de Deus. Volte a clamar a Deus. Tome uma atitude. Pare de pecar deliberadamente. Você tem um pecado? Peça perdão. Peça por o Espírito Santo de Deus te ajudar a se livrar desse pecado. Peça para Deus. Ele te ajuda. O Espírito Santo é o teu intercessor. Você sabia disso? Romanos 8:26. O Espírito Santo intercede por você. E o Espírito Santo é o Consolador, que quando Jesus foi, ele enviou o Consolador para estar não do nosso lado, mas dentro de nós. Queira esse Jesus para você. E mais uma vez eu vou te fazer a pergunta: o que você vai fazer com Jesus? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.